Se a gente prestar atenção no nome deles, isso que me deixa, às vezes, bolado, assim. Porque tem todo um malabarismo discursivo para falar, não, porque os caboclos e os pretos velhos, essa galera são brancos, são não sei o quê. O arquétipo. Mas no nome da entidade já tá marcado uma territorialidade. Boiadeiro, marujo, né, caboclo. Esse evento foi boicotado tanto pelos integrantes da UEUB, né, o pessoal lá da Umbanda Branca, quanto pelos líderes da Igreja Católica. A quem interessa a manutenção desse pacto da branquitude instaurado dentro da história da Umbanda? Este ritmo binário predomina dos negros de fala iorubá com o catimbó indígena. Distinguem, isto é, não apenas reflete vivência recente do autor com o universo, do qual pouco a pouco está compartilhando, resultantes de outras vivências que poderão complementar, aprofundar e, por que não, vir a revisar o tema que aqui se expõe. Será que faz sentido a gente olhar para o preto velho, né, que se senta à mesa, e achar legítimo ele se levantar e sentar no canto porque ele é um escravo? Porque isso, para mim, legitima uma noção de que a condição de escravizado, a condição de subserviente de todo aquele não branco, ela é inerente, ela é natural à sua humanidade. Quando, na verdade, não. Isso é imposto, né? E, nessa perspectiva, se o preto que está morto levanta da mesa e fica no canto porque o preto não pode ficar na mesa, isso significa que nem na morte o preto está livre do racismo, né? Então, acho que rola muito essa dialética da gente entender a importância da preservação dessas identidades marginais, mas sem concordar com a promoção da marginalização dessas identidades marginais. Quando você é um negro que levanta da mesa e vai para o canto, você legitima o discurso de que você não existe a possibilidade de você ser protagonista da sua história, ou que a sua condição a condição de explorado, ela não pode ser revisitada, não pode ser repensada, certo? Então, quando você não tem um passado, quando você não tem noção do que foi o seu passado, do que se passou antes do que nós somos hoje, não tem espaço para negação da sua realidade. Nem que essa sua realidade seja profundamente terrível, seja profundamente violenta. Então, para mim, o que cabe? Para mim, cabe uma Umbanda que tenha consciência que em 1847 aconteceu na cidade de Vassouras uma revolta, a qual uma seita chamada Umbanda foi responsável por promover. E essa revolta visava o fim da condição de todos os negros de Vassouras, a condição desses escravizados. Isso para mim cabe. Agora, para mim não cabe a gente ter que levantar da mesa para ir pro canto, sabe? Isso acontece com o Pai Gavião também, em São Roque, não é? Sorocaba. Sorocaba, 1854 ou 7. José Cabinda, né? Preto José Cabinda, vindo então de África, do porto de Cabinda. Ele incorpora Pai Gavião ali com diversos elementos que a gente consegue mapear eles e encontrar eles nas filosofias espirituais centro-africanas, né? Também tinha Santo Antônio Nó de Pinho, também tinham, né, os vungos, e ele levanta, incorporado já de Pai Gavião, o espírito ancestral, olha para todas aquelas pessoas que, na verdade, o que fez a matéria sair era o medo, porque essa reunião reunia pessoas escravizadas, mas também pessoas pretas libertas, ou seja, o medo de uma haitianização, de uma revolução tal qual aconteceu no Haiti, de acontecer no Brasil, era tremendo no século XIX. Ele levanta, olha para todas aquelas pessoas e fala: vocês gozarão de liberdade pela morte dos seus senhores. Não é? Na história do Brasil, no século XIX, a gente tem isso em pesquisa acadêmica, né, com historiadores renomados, falando que o século XIX no Brasil ele era completamente em chamas.
existiam diversas revoltas que não chegam a gente, que os jornais não noticiavam, justamente porque a tentativa geral era fazer com que aquelas pessoas não soubessem das outras revoltas que estavam acontecendo. E aí você tem as pessoas que caminham, não é? Porque a escravização impõe também uma condição da pessoa estar presa a um lugar de terra. Mas boiadeiros, aquelas pessoas que lidavam com gado, elas andavam Brasil adentro, levando mantimento e também levando notícias de revoltas. As pessoas que caminhavam a rio, porque o sistema fluvial do Brasil no século XIX era imenso, também levavam notícias de revolta e mantimento. Então as revoltas elas começaram a acontecer. Não foi uma tal de princesa que, triste, assinou uma lei que libertou... Foi a agência de milhares de pessoas, milhões de pessoas pretas, lutando pela sua liberdade, que fizeram com que a abolição acontecesse. Assim como no século XX, a gente tem um apagamento geral da história e da cultura, né, negra no Brasil, porque a gente ressaltou aqui o tempo inteiro que esses debates aconteciam. O Tata Tancredo estava lá. Por que o Tata Tancredo, hoje, ele não tem o lugar que ele deveria ter dentro da história? É porque existe uma ideologia da branquitude que apaga tudo que é preto. Assim como aqui em São Paulo, a gente tem um apagamento geral de toda a cultura preta. Um apagamento geral, né? Então, a gente tem resistência. No mesmo tempo, em 30, 40, 50, existe a estruturação de todos os movimentos negros. A Frente Negra, né? União dos Homens de Cor, e assim por diante. O professor Simas ele coloca isso muito bem no livro dele. Inclusive, é um livro essencial, eu acredito, hoje em dia, para os umbandistas. Não é? Então, a gente tem resistência. O Tata Tancredo não surge do nada. O movimento dos sambistas não surge do nada. Essa Umbanda, ela é ancestral, preta, né? Lucena, Orixá Malê. Qual é essa figura do Orixá Malê na história da Umbanda? O que a gente pode aprender, ou observar, melhor dizendo, sobre o Orixá Malê? Dentro dessa leitura temática que nós estamos fazendo nesse episódio. Então, né, o Orixá Malê foi um espírito, né, que Zélio de Moraes trabalhou. A gente foi elencando, né, alguns dos espíritos com o qual ele se manifestava, né? Primeiro o suposto caboclo das 7 encruzilhadas / Padre Gabriel Malagrida, né? Depois Pai Antônio. E um outro espírito muito importante que assumiu certa chefia foi Orixá Malê, né? E aí as coisas começam a ficar mais confusas ainda para legitimar a história oficial. Porque qual é a história oficial, né? Que a gente repetiu aqui muitas vezes. Zélio vai à casa espírita, na casa espírita manifesta o caboclo, aí fala, amanhã no corpo do meu aparelho, não, vou fundar uma religião assim, assim, assado. No outro dia, o caboclo chega e anuncia. E aí começa a primeira coisa, né? Há quem diga que ele anunciou o nome Umbanda naquele momento. Essa coisa aí. E aí outras pessoas vão dizer que Umbanda não era o nome original. Era Alabanda. E aí o negócio fica um pouco mais complicado, porque esse Alabanda não é em referência a nada que aconteceu antes de Orixá Malê, né? E aí eu retorno, Orixá Malê é esse espírito que trabalhava com Zélio de Moraes, e aí aqui a gente recorta, né, quando traz esse nome Orixá nessa Umbanda, né? Linha branca de Umbanda e Demanda, era o nome da tradição deles, né? Esse Orixá não é o mesmo Orixá do qual a gente fala, né? Não são nem os ancestrais divinizados do qual a gente fala, e nem as partes do cosmos, né? Tentando aproximar Oxum de Dandalunda, Ogum de Incosse, Xangô de Zaze, né? A pedreira, as águas doces, etc, né? A mata e tal. Esse orixá que aparece, né, na linha branca de Umbanda Demanda é um espírito de alta expressão hierárquica, tamanho aproximado ao santo, né? Que está na frente do orixá, que toma teu nome. Por isso ele é um orixá, mas ele é um espírito. E Malê, né, fazendo referência a um nome que, segundo eles, ele seria um malaio muçulmano. E aqui começa uma configuração muito interessante, porque os descendentes do Zélio vão falar assim: a disputa do nome de Umbanda tinham 3 vertentes. Primeiro era
Podemos chamar a religião de... Eu não lembro qual era o contexto que surgiu, tá? Mas esse é o resumo da história. Tupambanda, em referência a povos indígenas, inclusive um epistemicídio terrível, né? Um epistemicídio terrível, né? De você assumir que, enfim, todos os povos indígenas têm uma divindade só, né? Enfim, eles são plurais, eles acreditam em várias coisas. Inclusive, enfim, independente da tradição, independente do povo, não faz nem sentido você falar em deidades, divindades da maneira que a gente fala. Então esse é o primeiro ponto, mas seria Tupã, né? Como, enfim, o deus dos povos indígenas. O segundo seria Zambibanda, em referência a Zambi Umpungo, né? Que seria o deus dos africanos, né? Nesse caso, a gente está falando de Zambi, dos Bantu, né? E vocês lembram que Orixá Malê era um malaio muçulmano, né? Muçulmano e, portanto, Alá. Alabanda. Na configuração desse Tupambanda, Zambibanda, Alabanda seria Deus e banda ao lado, né? Deus ao lado, Deus conosco, coisas nesse sentido. Curioso que o Orixá Malê, ele vai se manifestar pela primeira vez depois de muito tempo, né? Depois de muito tempo do mito fundador, né? E aí diria a história que dentre desses 3 nomes, né, assume-se Alabanda como nome oficial da Umbanda. E é muito curioso, né, como se das 3 coisas indígenas africanas, eles escolhem um muçulmano de um oriente místico, que só existe na cabeça desses racistas, né? Como o Gui bem falou, né, esse oriente aparece no imaginário dessas pessoas em função, né, daquilo que estava sendo construído num suposto racismo científico à época, né? Então esse orientalismo, muito entre aspas, que é mobilizado por esses enfim, né, esses codificadores, vou colocar nesses termos, é um oriente que só existe na cabeça deles, né? E aí Orixá Malê, ele é protagonista, né, disso. Ele aparece como um grande feiticeiro, enfim, ele manipulava muitas coisas, né? Certos bichos, sem sacralização, né, sem matança, enfim. Ele era um espírito de alta expressão hierárquica, um orixá muçulmano, malaio, de um lugar que, enfim, a gente não consegue nem territorializar direito, né? Quando eu olho para essas histórias, eu volto, eu saio lá do começo do século XX e eu venho para 2022. Com um vídeo que circula nas redes sociais, com o pessoal tocando banjo, cavaco, violão, viola, violino, tamborete, bateria, para chamar flauta doce, para chamar o orixá. É lindo pensar que há alguém interessado em ampliar a cultura musical de terreiro. Olha o termo. Porque sim, eu posso, não estou falando de gosto musical, cantar, fazer uma canção para Oxum. Eu posso. Mano Eloy fez música. General da Banda, uma música de terreiro. Uma coisa é a música de terreiro, outra coisa é trazer esse universo cultural para chamar o orixá. A gente está falando de outra coisa. O ponto cantado de terreiro... E aqui eu não vou entrar naquela seara do ponto raiz, o que é ponto cantado, o que é música de terreiro. Eu não pretendo entrar nessa área. O ponto cantado de terreiro é aquilo que está estruturado nos terreiros de Umbanda. Não é concebível o orixá vir na energia cósmica, por exemplo. No silêncio da colometria, da apometria. Não, que o orixá vem na apometria. Mentira. Não vou. Mentira, não vem. O que você está incorporando é o malaio. Mas vamos direto ao ponto. O que me interessa discutir é esse tipo de embranquecimento. Dando toda essa volta histórica no embranquecimento histórico da Umbanda, a gente chega nesse embranquecimento contemporâneo e, de novo, sem o mínimo constrangimento, as pessoas vão pegar a sua cultura e enfiar no chão. E sem o mínimo constrangimento vão dizer, isso que a gente faz é Umbanda. Mas é uma Umbanda, esses dias rolou até uma Umbanda cristã. Mano, isso é constrangedor pro cristão e pro umbandista. É constrangedor. E aí se cria toda essa ideia de que cabe, e isso
que se faz é fundamentada na ideia de que eu sou o chefe do terreiro, eu posso fazer o que eu quiser. Por quê? Porque há uma umbanda para cada um. E aí o outro vai dizer, achei lindo, a umbanda é plural, ela permite tudo. E a base disso está nessas falas. Está no Orixá Malê. Está no embranquecimento da umbanda. Então, se há uma base que estrutura o embranquecimento, já disse, pouco ela me importa, porque eu quero muito, me anseia muito a discutir esse embranquecimento, que eu vou chamar de embranquecimento contemporâneo. O embranquecimento aqui de agosto de 2022. O embranquecimento que vai fazer com que uma pessoa que pinta imagem de orixá diga, meu cliente que manda. Se ele quiser meu orixá rosa, eu vou pintar de rosa. Se ele quiser meu orixá verde, eu vou pintar de verde. Se ele quiser orixá branco, eu vou pintar de branco. E eu não quero entrar no âmbito do capitalismo, o que faz com a cultura. A maioria das lojas de Madureira são de evangélicos. Não me interessa isso. O que me interessa é, inclusive, o silêncio das lideranças brancas ante ao aviltamento. O que me interessa é o que a sua liderança branca tem a dizer sobre isso. O silêncio autoriza. O silêncio diz muito. Eu reuni alguns livros, dos quais nós citamos aqui. Aqui eu tenho a Diana Brown, isso é 1985, Body Política. É organizado aqui pela Maria Helena Vilas Boas Concone, Ulisses Nogueira Negrão, Patrícia Birman e Zélia Seiblitz. E eu tenho alguns outros livros aqui que eu vou tomar a liberdade, eu prometo ser rápido, de fazer uma breve leitura para que a gente entenda o que tem sido estruturado a partir dessa época. Porque esse movimento da viola não é inovador. Não há uma criatividade, não há. O que é uma reprodução. O que há é uma reprodução. Antes de começar essa gravação, eu disse, se vocês não leem ou não lerem depois daqui, vocês vão ficar com dúvidas sobre o que a gente está falando. Nós falamos muitos nomes aqui, eu citei Cida Bento. É fundamental que vocês leiam Cida Bento, o Pacto da Branquitude, para que vocês entendam onde está alocado o termo pacto, quando eu digo. E aí eu vou pegar alguns pontos, dos quais eu quero mostrar algumas coisas para vocês. Florisbela Maria de Souza, Umbanda para Médiuns. Acho que não é novidade para ninguém. Talvez nem para vocês que estão aqui, mas a gente, como vai publicar isso, é importante que isso tome-se nota. Que Deus, na sua linha infinita, na sua infinita misericórdia, nos ajude a separar o joio do trigo, para que a legião de Umbanda não venha a ser confundida com o candomblé. Para isso é preciso que os verdadeiros umbandistas não se descuidem um só momento, no sentido de promoverem o que é realmente a Umbanda, que pode ser considerada como uma religião praticante do espiritismo, de origem divina, árvore frondosa e antiga, plantada por Deus, e que jamais será cortada pelas machadadas dos seus antagonistas. Lembra de um escândalo que deu sobre o preto velho branco? Nem todos os pretos velhos que trabalham no terreiro de Umbanda tiveram uma última encarnação negro. Muitos são espíritos de muita luz. Um dos autores do livro Umbanda, que foi branco e médico de grande conceito em sua última encarnação, e pouco tempo depois desencarnou, tomou forma de preto velho, para ajudar os umbandistas que são tão perseguidos quanto certos partidos políticos na Terra, e que, no entanto, tem a melhor das intenções. 1958. Isso aqui está no bojo do Lourenço Braga, linha do Oriente. O outro Wilson da Mata e Silva, Umbanda e o Poder da Mediunidade. Ah, mas o David está fazendo um recorte, está tirando do contexto. Lê o livro inteiro, então. Beleza? Quem estiver aí disposto a entrar nessa ideia. Qual a pessoa, já tendo um palmo de entendimento, pode aceitar ou conceber que orixá bebe sangue de bicho? Nem o mais simples dos protetores de qualquer médio, de qualquer corrente, mormente da Umbanda, aceitaria o sangue até de um mosquito,
quanto mais de um bicho em sua intenção ou em sua louvação. Eis porque as forças negras do mal têm trânsito livre em certos estados do Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, em São Paulo, na Bahia, em Pernambuco e no Rio Grande do Sul. E uma das provas de que o império do fetichismo pegou mesmo está na grande variedade de estátuas introduzidas nesses últimos anos no comércio do gênero, fruto das inovações ou das concepções comuns aos catimbós. Pode-se observar nas casas que vendem santos e fetiches e outras 1000 bugigangas disfarçadas de ervanário ou de casas de artigos religiosos de Umbanda, desde as mais inverossímeis estátuas de Exu até as de sereias, pretos velhos e caboclos que videntes fantásticos batizaram com os nomes de pai fulano, caboclo cicrano, Exu esse, Exu aquele. Tudo que parelha com as já famosas e ridículas estátuas de boiadeiros, Zé Pilintra, Maria essa, Maria aquela. Outro Wilson da Mata Silva, sabe quem é esse cara? Isso aqui é a base da Umbanda esotérica. Respeito à história de pai Ronaldo Linares, Diamantino Fernandes Trindades e Wagner Veneziano Costa. O nosso índio, em função da sua liberdade natural e de seu espírito guerreiro, não podia aceitar a escravidão. Tinha uma religião que se fundamentava na crença do espírito e que possuía os seus rituais. Não se adaptou ao cativeiro. Então o colonizador trouxe da África o elemento negro. O elemento negro, que oferecia melhores condições para a lavoura. Formou-se assim um ciclo branco índio-negro que contribuiu para o complexo da formação brasileira, sobressaindo-se uma constante religiosidade em vários aspectos. Os negros apresentavam um grau de cultura mais elevado que o índio. Em alguns casos, eram mais intelectualizados que alguns senhores brancos. Eu tenho alguns escritos sobre o Leal de Souza, mas eu acho que eu quero deixar para vocês também, para não me alongar aqui, sobre o racismo de Leal de Souza. Mas eu venho no tempo, e eu quero chegar aqui no Orixás Teogonia de Umbanda, de Rubens Saraceni. É a primeira vez que eu vou falar desse livro. É um livro que é base para a Umbanda Sagrada. O autor é o fundador da vertente da Umbanda Sagrada. É um livro reeditado até hoje. É um livro publicado até hoje, sem nenhuma ressalva. E eu não sei se ressalva é o caso aqui. E aí eu volto para aquela ideia, para aquela pergunta ainda. Eu ainda estou naquela pergunta de o que cabe e o que não cabe nessa pluralidade. Pai Guilherme Watanabe, antes de mais nada, é um dos fundadores do coletivo Navalha. Eu peço licença para ler esse trecho, tudo bem, pai? Eu não estou disposto a contrapor a outra verdade. Eu não tenho tempo para isso. Eu preciso construir muita coisa a partir do meu povo e dos meus. Eu não tenho absolutamente interesse nenhum no desmonte da Umbanda Sagrada, até porque eu sou um homem negro. Mas eu quero ler esse texto, tá? Principalmente para vocês que acompanham esse trabalho aqui. O aspecto positivo de Oxumaré que nos chega pelas lendas dos orixás é que ele simboliza a renovação. Isso é verdadeiro. E o aspecto mais negativo é que ele é andrógino. Ou seja, parte macho e parte fêmea. Mas isso não é verdade. É inadmissível que uma divindade planetária tenha essas qualidades bissexuais, que só acontecem em seres com disfunções genéticas que provocam má formação ou dupla formação dos órgãos sexuais, e em seres com desequilíbrios emocionais ou conscienciais que fazem com que, psiquicamente, eles troquem seus sinais mentais e invertam suas sexualidades.
Portanto, não tem sustentação alguns médiums com seus sinais sexuais trocados alegarem que são homossexuais porque são filhos de Oxumaré. E que ele é um orixá que por 6 meses é macho e por 6 meses é fêmea. Bastará um pouco de bom senso para detectar nessa caracterização negativa de Oxumaré uma justificação dos seres com desequilíbrios emocionais, mentais, conscienciais ou genéticos. Já que uma divindade é de natureza positiva ou negativa, ativa ou passiva, e masculina ou feminina, mas nunca possui as duas em si mesma. Cara, você entende que não é uma discussão sobre Zélio de Moraes? Você entende quando eu falo sobre esse embranquecimento, que ele está além do tornar branco? Ele está além da brancura da pele. Esse texto, ele é um sintoma do Brasil bolsonarista, que é um texto de apagamento, de morte, porque pessoas morrem a partir dessa ideologia. Pessoas morrem a partir dessa ideologia. E é um texto que está dentro da literatura de Umbanda. Você entende? Você entende que nesse momento há alguém da Umbanda Sagrada tentando escrever, mas ele está falando de biologia. Mas ele está falando do aspecto energético. Você entende que há aqui alguém tentando justificar essa fala? E vai vir. E vai vir, e vai vir, e vai vir, e vai vir. Porque esse texto é famoso entre aqueles que leem, estudam e pensam Umbanda. Ele só não é famoso na Umbanda Sagrada. E eu não estou dizendo que Umbanda Sagrada não estuda, não pensa, não lê, mas Umbanda Sagrada consome esse tipo de produto. Eu nunca encontrei alguém dizer, eu rechaço isso aqui. E não é sobre o texto de Oxumaré. É sobre a ideologia. É sobre essa ideologia. É sobre a ideologia. Não é sobre o Zélio de Moraes, é sobre a ideologia. Pai Guilherme, por favor. Quando a gente fala sobre as opressões dentro dos terreiros de Umbanda, ou os manuais opressores da Umbanda do século XX, XXI, a nossa discussão realmente não é sobre a pessoa. Não interessa o Leal de Souza, não interessa o Zélio, não interessa. O que me interessa são os valores pregados por aquele grupo dentro de um espaço chamado, intitulado de terreiro ou centro espírita, seja lá o que for, que de alguma forma oprime, violenta, segrega, exclui, invisibilita e, portanto, mata pessoas que até hoje são marginalizadas na história do Brasil. É pensar que esses terreiros, ou centros espíritas, eles pregam aquilo que o Leal de Souza prega no manual dele, que é vendido ainda hoje, foi reeditado e não tem nenhuma ressalva, nenhum nada. Vende a rodo, a ideia capitalista é vender a rodo, e não tem uma ressalva para falar que essa coisa é um documento datado. Nada. E vende como se fosse o primeiro manual de Umbanda, portanto tradicional, portanto é aquilo que as pessoas deveriam seguir. E é extremamente racista. Ou as ideias pregadas pelo Rubens Saraceni, que cria uma máquina de formação em massa de médiums e sacerdotes, sem nenhum tipo de responsabilidade social, e que reproduzem esse tipo de violência. É esse tipo de fala, de texto,
que autoriza um pai e uma mãe de santo olhar para um filho de santo, seja carnal ou não, que é homossexual, bissexual, transexual, e tentar fazer alguma espécie de cura gay, de conversão à força, forçada. Lá nos idos de 2010, o Rubens Saraceni estava estourando. Outras vertentes de Umbanda também, todas com valores embranquecidos e opressores. Não é dessa Umbanda que eu venho, o meu pai, carnal. Mas é esse discurso que autorizou ele a me colocar num quartinho e me espancar para tentar fazer com que o filho viado dele virasse homem. Então nunca foi, numa tentativa de desobsessão, tirar o espírito viado. Nunca foi sobre essas pessoas. É sobre uma possibilidade de existência. Por quê? Os terreiros de Umbanda, eles são espaços de preservação da cultura preta. E é onde a comunidade LGBT, que não encontrou espaço religioso possível no Brasil, conseguiu também arranjar força para se sustentar, para ficar de pé, para ficar vivo. A gente tem diversos casos de pessoas homossexuais, transexuais, bissexuais, que procuraram na entidade do terreiro, no guia do terreiro, uma esperança que a sociedade não dava para ela. Então esse discurso, ele não é que tem, ele precisa sair dos terreiros. Eu quero ouvir uma fala do Lucena, para fechar essa parte dessa leitura que eu fiz aqui, do Renzo, para a gente caminhar para as perguntas finais de vocês. Eu confesso que eu acho que eu não tenho muito mais coisa nesse tópico, assim, para falar. Eu acho que o senhor e o Gui agora, né, já falaram um pouquinho de qualquer coisa que eu falar aqui, vou ficar chovendo no molhado. Entende? Eu só queria reforçar, né, o que o Gui acabou de falar, né, que isso mata pessoas. Isso tem matado pessoas desde sempre. Né? A gente está falando dessa produção dessa Umbanda, né, que eu costumo chamar de Umbanda objeto parcial, né, a partir da Lélia Gonzalez, né, porque a Lélia Gonzalez vai falar que aparece na América Latina, em especial no Brasil, de forma muito sofisticada, né, o racismo disfarçado, que é esse racismo que ele finge que não existe e fica disfarçado na mestiçagem, né. E esse racismo, ele opera por meio da lógica do embranqueamento, né? Que produz essas umbandas que permitem essas atrocidades serem ditas, né? Então, a gente está falando de um projeto assassino, né? E o que a gente faz com isso? Né? Urgentemente, essas coisas têm que sair dos terreiros de Umbanda. E aí, certas leituras têm que ser rechaçadas e não revisadas e capitalizadas. E pronto, relemos a história da Umbanda. Não. A gente tem que fazer uma coisa concreta com isso, né? E não se trata de fundar outra coisa nenhuma. É reivindicar o espaço de terreiro, né, como sendo contra-hegemônico, como ele sempre foi. Ele só está sequestrado, né? Enfim. Excelente. Renzo. Quando você pegou esses livros, eu já imaginei que o astral que a gente estava fosse baixar um pouquinho, porque, de fato, todas essas citações, elas são horripilantes. Queria deixar claro aqui o carinho e o respeito que eu tenho pelo Watanabe. Eu fico bem tocado de te ver assim. Mas, de qualquer forma, acho que é muito do que o Cornel West fala. É por isso que a gente está em constante estado de raiva, né? Eles chamam a gente de raivoso, mas
é justificável o nosso constante estado de raiva. Quem é minimamente consciente, né, quem não é alienado da sua posição, da posição social que assume, se não for participante da classe dominante, vai estar em constante estado de raiva, né? Todas as identidades marginais. E aí, eu lembro que no início eu falei sobre as identidades marginais, e eu queria trazer um pouco o Abdias Nascimento para o debate, porque o Abdias Nascimento no quilombismo, ele define os terreiros como quilombos legais, né? E aí ele vai conversar muito com a Beatriz Nascimento, que acredita que o quilombo é todo aquele lugar de produção de vida, né, que foge de uma lógica branca. Então, no caso, nessa percepção deles, dizer que o terreiro é um quilombo, ou que existe um terreiro que seja quilombista, enfim, seria pleonasmo. Porque o quilombo é terreiro e o terreiro é quilombo, né? As duas coisas são indissociáveis. Mas o Abdias, ele fala uma coisa mais do que isso, que eu acho que até serve para tocar a gente um pouco, porque ele diz o seguinte, que é preciso que haja a necessidade da gente parar de falar que os terreiros são locais de resistência. São, mas não só. Porque o Abdias, ele traz para a gente a reflexão de que os terreiros, para além de um local de resistência, são locais de produção da vida. São locais para a produção da vida, de uma vida alternativa a uma vida moldada pela lógica colonial vigente para a gente. E aí eu fico realmente pensando se o que essas pessoas sofrem, qual é a síndrome que essas pessoas sofrem, né, esses autores desses livros, porque se a gente parte do pressuposto de que o terreiro é um local de identidades marginais e que ele é uma alternativa a uma sociedade colonial, todos aqueles espíritos que vivem conosco, que não estão mortos, que estão vivos dentro da nossa comunidade, fazem parte da nossa comunidade, nada mais são do que um reflexo dessas identidades marginais. Então, a gente incorpora preto, a gente incorpora indígena, a gente incorpora os povos Rom, Calon, a gente incorpora os povos marrons e a gente incorpora pessoas LGBTQIA+, também, né? Então é preciso ter coragem de dizer que a nossa identidade é marginal, e isso é reivindicar também o que a gente pretende produzir. A gente não quer produzir um território, um espaço de violência. Eu particularmente acredito, né, que o espaço de terreiro, ele é um espaço não só de emancipação do intelecto. Foi o que a gente estava conversando muito hoje cedo, né, que isso que a gente está falando não é uma disputa no campo institucional. É também, mas não só. Mas é também uma disputa por corações e por mentes. Porque quando o coração e a mente está adoecida, né, não adianta, seja quais forem os mecanismos de luta, eles vão ser falhos. E é por isso que eu enxergo na voz do pai David, do pai Gui, do Luciano, que o Luciano bate muito nessa tecla, que a gente precisa parar de olhar para um espaço de terreiro, para um espaço de umbanda, em abstrato, como se esse espaço de umbanda tivesse ficado no passado. Porque, veja, se a umbanda nada mais é do que uma organização que se preocupa em produzir a vida, e se a nossa vida está sendo reproduzida dentro de uma sociedade colonial, a gente está em constante processo de adoecimento. E se a umbanda é a arte da cura, enquanto a gente estiver em constante processo de adoecimento, a umbanda vai estar em constante processo de cura da gente. E é isso. Então, se a dor que o Gui sente o adoece, a umbanda que ele pratica está se produzindo constantemente para poder curar o que ele sente. Porque o terreiro nada mais é do que isso, esse espaço de produção da vida, e é a produção da vida boa, né? Todo mundo quer viver bem. A gente estava escutando Racionais vindo para cá, Racionais Sabotagem, estava até conversando sobre isso. E sempre vai ter um para testar a nossa fé. Só que, mané, a nossa fé é muito grande. Muito grande. É isso. E, enfim, não tenho mais o que contribuir, não. Axé. Que encontro, que encontro.
Que encontro. Que encontro. Estou para dizer que esse aqui é o melhor episódio de todos que eu venho fazendo, de podcast, de todos. Eu quero agradecer. Quero agradecer a todas, todos e todos que vieram aqui. Há um termo que eu confesso que eu saio daqui tomado. Eu estou esperançoso. Eu estou saindo daqui com esperança. Eu estou olhando para a gente, eu estou pensando sobre esperança. É uma palavra que não sai da minha cabeça. Não sai da minha cabeça. Essa cabeça que sustenta esse corpo tem me dito muita coisa importante a respeito não só da nossa resistência, dos terreiros que resistem e de tantos projetos, propostas, ideais que a gente tem, mas essa cabeça tem me dito sobre esperança, sabe? Essa cabeça e essa cabeça aqui tem me dito sobre o quão é importante nós estarmos unidos, uma estratégia fundamental para que os nossos possam sobreviver a partir dos nossos passos, tão quanto a gente fez com os passos dos nossos mais velhos. Eu trago esperança ao final desse encontro e também um sentimento de que nós jamais conseguiríamos abordar tudo o que eu trouxe aqui de intento para que fosse abordado. Não é nem um terço do que nós poderíamos discutir. E a proposta também não é liquidar qualquer assunto a respeito do tema. Mas ainda assim eu quero dizer a vocês o quão importante foi a vinda de vocês até aqui. Eu me recuso, nesse momento, com um tema tão profundo, fazer uma gravação online, eu me recuso. E é importante dizer que é o Aruanda quem ajuda com que vocês estejam aqui agora. E esse Aruanda que eu digo não é só o Aruanda Studios. É essa grande Aruanda que nos ampara, sabe? É o seu Urubatão, é Pai João de Angola, seu Zé Pilintra, seu Tranca-Ruas, Maria Mulambo. São tantos, Pai Antônio, que estão aqui nessa grande Aruanda, que se não fosse permitido, nós não teríamos conseguido tirar o Renzo de Niterói, lá no Rio de Janeiro, tirar a Lucena do Espírito Santo, o Pai Gui das Funções de Axé, a comunidade, por horas sentadas, ouvindo, assistindo, pensando, debatendo, consumindo isso que a gente trouxe aqui. Então, acho que esperança é um termo fundamental para as nossas comunidades, sabe? Para que a gente possa sair daqui acreditando que Aruanda também é um lugar a ser conquistado, tão quanto a negritude do nosso povo. A vela acabou de apagar. Eu quero pedir as últimas palavras, as últimas considerações de vocês aqui, para que a gente possa encerrar esse nosso encontro. Eu queria agradecer também, falar que eu também saí esperançoso e feliz, muito feliz de encontrar pessoas tão queridas que a gente construiu amizade, criando coragem, não é, para existir todos os dias e resistir a tudo aquilo que estava acontecendo. E organizar, né, se organizar de modo a cada um dentro do seu campo, né, seja no Twitter, Instagram e demais redes sociais, conteúdo informativo de qualidade para as pessoas. Então, para mim isso tem sido muito importante. Essa noite é muito importante para mim, né? Então, obrigado por compartilhar aqui esse espaço. Lucena. Olha, eu estou muito feliz, assim. Eu queria agradecer, né, primeiramente ao pai David, depois ao Aruanda, né, pai Gui, o Renzo, meu pai Ogan Renzo, a todas as pessoas aqui presentes, né? Enfim, a todos os espíritos que, apesar de não estarem tomando o meu corpo e nem agindo diretamente nele, estão me observando. Meu pai, o Shogyan, que me deu tudo que eu tenho hoje na minha vida. Estou muito feliz de estar aqui, assim, até porque eu acho que esse é um momento que eu fico muito empolgado, porque às vezes parece, quando você produz conteúdo para a internet, assim, é você e você fica às vezes dias escrevendo um texto, né? E aí ali dentro da tua casa, com o teu computador, parece que não está indo para frente as coisas. Eu chego aqui em São Paulo, eu vejo isso tudo, assim, eu vejo todas essas pessoas aqui,
né? Eu fico muito empolgado, muito feliz e muito otimista, assim, né? Eu fico muito empolgado quando a gente faz isso aqui, porque juntando a cosmovisão Bantu e esse encontro que tem aqui, tiveram questionamentos sobre o que a gente muda na Umbanda, né? Eu achei muito legal que vocês falaram coisas que não dizem respeito diretamente ao ritual, porque é sobre isso. Vocês falaram sobre indumentária, vocês falaram sobre signos, vocês falaram sobre educação de axé, mas abre gira, defuma, risca ponto com pemba, tem gongá. A estrutura do terreiro de Umbanda contemporâneo permanece fiel a uma cosmologia Bantu que existe no Brasil desde o século XVI. E a gente retomar isso com qualidade e ter aceitação das pessoas me traz muito otimismo, assim. E a gente fica falando, eu espero que daqui a tantos anos a gente não precise tratar dos mesmos temas. Eu não quero ser, assim, né, ter falta de rigor, mas eu tenho quase certeza que a gente não vai estar tratando dos mesmos temas. E é isso. Axé. Renzo Pena. Eu fiz 8 horas de viagem para poder chegar até aqui. A Camila tá de prova que de lá para cá foram muitas coisas. E a gente começou a noite com a palavra prudência, né? E hoje a gente está encerrando a noite com a palavra esperança. E é legal isso, né? Porque eu também sou muito esperançoso. Eu tenho a total ciência. Você ontem falou uma coisa muito especial no desenvolvimento. Ele falou que a incorporação e a manifestação do espírito são coisas completamente diferentes, né? A manifestação pode se compreender como a presença do espírito, né, no nosso corpo agindo por ele, não por nós. A incorporação faz o caminho meio que inverso, né? Não só a presença dele, mas também a nossa presença enquanto sujeito, não afirmando a presença dele em sua totalidade, mas o fato da gente ter incorporado esses valores de forma tão profunda que o eu e o ele daquele ancestral que me guia não existe mais, né? Não é eu e ele, somos nós. E por isso que ter esperança é importante também, né? Porque numa sociedade em que a gente é adoecido constantemente, eu ainda não achei nada equivalente à esperança. No momento em que a gente é adoecido, eu enxergo a esperança como a melhor forma, né, e como o único antídoto, até que me apresentem outro, da gente curar aquilo que nos sufoca. Se a gente está falando constantemente que o terreiro é capaz de, mesmo diante do caos do mundo, lhe imprimir formas, e se o terreiro imprime formas que contrastam com o caos do mundo, né, criando um caos necessário para que o caos seja extinto, eu também me vejo esperançoso, né? E aí, falando de Paulo Freire de novo, né, com a pedagogia da esperança, ele fala: ai daqueles que não esperançarem sonhos possíveis. Se a gente acha que viver numa sociedade em que nossos corpos não estão propensos à violência constante é algo impossível, a gente já perdeu. Então, quando a gente fala que não quer mais falar sobre embranquecimento, não é porque a gente acha que o assunto está saturado. Porque eu acho que qualquer um de nós aqui poderíamos ficar até amanhecer falando sobre e o assunto ainda não iria se esgotar. Só que esse assunto nos entristece, né? E é uma obrigação ancestral sermos portadores de felicidade plena, né? E isso tanto na lógica Nagu quanto na lógica Bacon. Então, eu acho que ser feliz é muito importante para todos nós aqui. Então, por isso que é importante também que a gente fale da violência que nos entristece, para que a gente possa buscar mecanismos de superá-la. Mas só falar disso o tempo todo também não é legal. Então, quer dizer que nós somos humanos, nós estamos vivos, a gente chora, a gente fica triste e a gente procura ser feliz constantemente, porque, de fato, é isso que os nossos ancestrais almejam para a gente e é isso que a gente, enquanto descendente, né, quando viermos a nos tornarmos não mortos, mas mais que vivos, iremos querer deixar para aqueles que descenderam de nós. Então, se o homem pisa no caminho com a herança do ancestral, Foucault fala isso,
ele não deve se abster somente a isso. O homem pisa no caminho com a herança do ancestral, né? E cria mais caminhos para que o outro possa vir também. Eu não sei se eu tenho mais alguma coisa para dizer, além de agradecer bastante e dizer que, para mim, isso aqui é terreiro. Para mim, isso aqui é terreiro. Porque mãe Seattle, quando tocava o candomblé dela, na cozinha da casa da mulher branca em que ela trabalhava, né, ela estava tecendo para nós a possibilidade de, em comunidade, podermos contrastar, né, a morte e a vida. Né? A morte está iminente para todo mundo aqui. Isso significa que a gente está vivo. Mas para todas as identidades marginais aqui, é em dobro. Mas quando eu vejo vocês aqui, a única coisa que eu sinto é vida. Né? E eu me sinto profundamente tocado. Então é isso. Eu agradeço bastante a presença de todos vocês. Você, pai, mãe, né? Todos vocês presentes. E é isso. Prudência e esperança. Atina pra isso. Este ritmo binário predomina dos negros de fala iorubá com o catimbó indígena. Distinguem, isto é, não apenas reflete vivência recente do autor com o universo, do qual pouco a pouco está compartilhando, resultantes de outras vivências que poderão complementar, aprofundar e, por que não, vir a revisar o tema que aqui se expõe.